Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar sobre meteorologia. O nosso meteorologista convidado de hoje explica sobre a chuva de granizo que aconteceu lá em Bonfim. Olha só que irônico, né? Nosso estado tão quente. Mas já aqui no Entrevistas DPE você vai entender por que aconteceu tudo isso, e o nosso convidado de hoje para explicar o que foi isso que ocorreu. Nós estamos aqui com Ramon Alves Martins, meteorologista da FEMAR. Ramon, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez com vocês, né? E é sempre bom a gente passar as informações em relação ao tempo, clima para todos, né? Exatamente. E fala pra gente como é que você descreve aí esse fenômeno ocorrido aí em Bonfim no último domingo. Pois é raro de acontecer aqui em Roraima, mas já aconteceu algumas vezes. Agora que nós estamos na era das redes sociais, aí fica fácil de provar, né? De registrar. Exatamente. E provar. Mas assim, antes das redes sociais, eu lembro de alguns casos. Teve um caso em Mucajaí, aqui mesmo, né? Que as pessoas falavam que choveu granizo, mas ninguém acreditava, né? Porque não tinha como provar, ninguém viu, né? Só as pessoas que estavam ali na hora. Mas a partir de, acho que alguns anos atrás, recente acho que 2020, 2021, parece que teve um registro que saiu até nos jornais também, que aqui na capital Boa Vista, né, que choveu granizo. E agora, em Bonfim, né, mais um registro de chuva no Bonfim. Se não tivesse o rapaz filmando lá, né, a câmera, a gente não iria saber. Né, eu particularmente, nunca presenciei uma chuva de granizo aqui em Roraima, né? Mas existe sim a possibilidade de acontecer em qualquer época do ano, né? Principalmente nessa época, porque aqui é o seguinte: aqui é uma região que tem muita umidade, né? E temperaturas muito altas. Então quando as temperaturas estão bastante altas e temos bastante umidade e as condições atmosféricas, né, elas estão bastante atípicas. O que é que pode ocorrer? Pode ocorrer algumas tempestades que se formam rapidamente e que se dissipam rapidamente. Então foi o que ocorreu em Bonfim, né? O tempo estava aberto, de repente se formou aquela nuvem, né? Muito calor, muita umidade. Então essa água dessa umidade, quando chegam nessas nuvens, que geralmente essas tempestades são provocadas pelas nuvens chamada cumulonimbus, é um tipo de nuvem que ela é a nuvem que causa as tempestades, né? As nuvens mais perigosas, que ela tem um desenvolvimento vertical e ela pode atingir até 16 km, 10, 15, 16 km de altura. Então é uma nuvem bastante extensa, né, em relação à sua altura. E quando essa água, essa umidade sobe em forma líquida, né, e chega no topo das nuvens, e como a temperatura no topo dessas nuvens são bastante frias, geralmente menos 40 graus Celsius. Então a água se solidifica, vira pedrinha de gelo. E dentro dessas nuvens tem correntes de ar subindo e descendo dentro dessas nuvens, fazendo a corrente de ar subindo, ascendente e descendente, levando essas gotas de água, transformando essas gotas de água em pedrinhas de gelo e aumentando cada vez mais a circulação dos ventos dentro da nuvem, transformando essas pedrinhas, né, em pedrinhas pequenas e aumentando essas pedras. Então elas têm um determinado momento que essas pedras de gelo ficam grandes e a corrente de ar não sustenta, né? Não consegue mais elevar de volta, porque elas, quando sobe, a pedrinha sobe, quando baixa, ela vai aumentando o seu tamanho. Aí sobe novamente com a corrente de ar e baixa, e assim vai aumentando, faz tipo assim, criando uma bolinha, né, de gelo, né? Aí chega um determinado peso que a corrente de ar não sustenta, aí a pedrinha cai. Aí é assim que se forma o granizo. Aí quando ela cai,
Aí dependendo do local, como aqui é uma região muito quente, né? Ela já vem derretendo, aí cai pequenininha, ainda bem, graças a Deus. Tem canto no sul do país, como é frio. Lá é frio, as pedrinhas elas são maiores, né? São grandes. A gente já viu vários registros, né? De pedras. Nas redes sociais, uma pedra que cabia na palma da mão. Exatamente. E também tem a questão da velocidade, né? Que ela cai, né? De repente, às vezes ela vem em velocidade a velocidade varia entre 15 km por hora a 100 km por hora. Vai depender da... Eis aí a explicação por que aqui tão quente choveu granizo, né? Isso. O quente tá aqui embaixo, né? Isso. Enquanto o resfriamento tá lá em cima nas nuvens. Exatamente. Então, mesmo nos locais quentes, pode ocorrer sim uma chuva de granizo. Pode ocorrer sim. Sendo um lugar úmido, quente e úmido, que nem aqui, a nossa região norte, nossa umidade, a umidade muito alta, que é bom pra gente respirar, né? Se você for comparar a umidade, por exemplo, lá de Brasília, lá chega a 20% de umidade, 30%. Aqui não, aqui acho que o mínimo nosso aqui é em 30 e poucos %. É o mínimo. Acho que nunca vi registro abaixo de 30, não. Aí, normal nosso aqui, a média é 40%, 50%. E fala pra gente aí quais foram os principais estragos causados pela chuva de granizo em Bonfim. Teve estrago ou não? Pelo fato de você ter falado, não, como o clima é quente, elas vêm derretendo, né? Chegam pequenininhas. Mas chegou a causar algum dano? No caso, eu não soube em relação às pedrinhas, né, de gelo, mas eu soube que os ventos, né, porque essas tempestades elas são formadas pelas nuvens do tipo cúmulos-nimbus, então essas são tempestades bem severas mesmo. Então, ela além da chuva, né, que nesse caso foi, né, de granizo, tem a questão dos ventos, né, os ventos eles são bastante intensos e que eu soube, né, pelos comentários no nosso grupo lá do Boletim Hidrometeorológico, inclusive convido todos que queiram entrar lá para participar. O pessoal disse que derrubou algumas plantas lá, algumas árvores. Mas isso devido à ventania, né? Devido à ventania, não à chuva de granizo, né? A chuva de granizo não ao granizo. O granizo ele faz mais estrago, como você diz, em locais mais frios, quando a bolinha de gelo vem maior, né? Exatamente, quando a bolinha ela vem, porque ela vem derretendo já, né, lá de cima. E aí chega aqui já pequenininha já, graças a Deus. Então, em locais frios não, já não é assim, né? Locais frios ela vem conservando, porque lá o clima já é frio. Já é frio, né? Então, porque na verdade o granizo ele tá, quando tem esse tipo de nuvem, o granizo está sempre lá, entendeu? Lá no topo das nuvens. Aí, dependendo da região, das condições atmosféricas, ele pode cair em forma de gelo, né? Ou geralmente cai em forma líquida mesmo, né? Mas em alguns raros casos, pode sim cair em forma de gelo. E Ramon, existe aí alguma forma de prever como com antecedência, né, esses eventos de granizo em regiões de clima quente? Sim, com radar, né? Com monitoramento, né? 24 horas, entendeu? A observação de satélite. Tem sim como ver. Só que foi sábado, né? Aí nós não temos plantão lá na FEMAR. Então, nesse caso não teve como, né? Mas sim, tem a previsão de chuva, né? Teve a previsão de chuva. Aí quando você tem... Inclusive tem um alerta também do INMET para algumas regiões do estado nesse dia. Foi publicado no boletim esse alerta, o alerta amarelo, né? O alerta mais ameno, digamos assim. E quando você tem uma chuva tempestade rápida dessa forma, o mais correto é mesmo assim, algumas horas antes, né? De você prever algumas horas antes, no caso, em relação à intensidade dos ventos e a quantidade de chuva. Mas tinha, assim, chuva prevista, né? Para boa parte do estado. Mas a questão do granizo é mais fácil você identificar através de imagem satélite, radar. E fala pra gente assim... Se no caso fosse na semana, né, tá todo mundo de plantão, todo mundo ali de serviço e previsse novamente uma chuva dessa de granizo, que conselhos e precauções você diria para a população aí pode estar tomando em casos dessas tempestades com granizo? O principal é se abrigar, né, porque a tempestade de granizo, o problema nem é tanto o granizo, o problema são os raios, entendeu?
Porque a tempestade de granizo, ela tá... ou qualquer tipo de tempestade, ela tá sempre associada a o tipo de nuvens cúmulos nimbus, aquela nuvem que eu te falei, né? Tem grande desenvolvimento vertical, que ela é bem grande, intensa. Então ela traz pra gente o quê? Muito vento, né? E muita chuva. Raramente traz granizo, mas e tem a questão dos raios. Inclusive, nesse vídeo que as pessoas estavam registrando granizo, a pessoa que foi no meio da chuva pegar o granizo estava se arriscando, né? Porque o problema não é o granizo, o problema são os raios. Os raios, ele é fatal. Nem o trovão é problema, o trovão é só barulho mesmo, né? Exato. O trovão é acontecimento após o raio. Primeiro vem o raio, aí depois é que vem o trovão. Ele seria o barulho da descarga elétrica. Isso, exatamente. E quando acontece aquele brilho que a gente toma um susto... Aí depois de um tempo vem o Exatamente. o depois trovão. do tempo vem o barulho. É o que a gente tem medo. Mas o perigoso é o clarão. Já passou. Nossa. Já tinha passado. A gente tem medo que... Você não sabe o quanto eu tenho medo disso. Do trovão. Dos dois. Às vezes o trovão, quando a gente escuta, né? Já passou o perigo. A gente tem medo sem precisão. Né? Não tem medo sem a precisão. Porque eu já vi coisa feia, viu? A descarga elétrica, ela realmente, de fato, ela acontece, ela realmente dá choque. Você lembra dos tempos antigos que o pessoal usava aquele telefone de dedo com fio, aquele bem antigo, cinzazinho? Sim, sim. Minha mãe estava num desse falando do Nordeste aqui para o Norte com a minha irmã por telefone e estava chovendo, era noite, estava chovendo e o povo disse que caiu uma faísca, não foi bem um raio. Faísca é a fagulha do raio, né? Sim. E, nossa, ela pegou um choque enorme. O sapato voou do pé. Eu acho que ela escapou porque estava calçadinha. Entendi. O sapato voou do pé. Ela disse que teve a sensação que o lado que estava... Ela foi um choque mesmo, mas o choque. A sensação, ela deu um grito na hora. Só estava nós duas em casa. Sim. E ela estava com o telefone aqui. E ela disse que a sensação que ela teve, adormeceu um lado todo. E ela disse que teve a sensação de que o olho tinha pulado fora. Foi horrível. Eu nunca me esqueci disso. Ficou traumatizado. Eu acho que na época, se eu não me engano, eu tinha 12 anos de idade. Pois é, isso é muito perigoso mesmo. Muito perigoso. As pessoas acham que não acontece, mas acontece sim. Aconteceu com um colega nosso lá da FEMAR. Tava chovendo, foi aqui na capital, Boa Vista. Chovendo uma chuva normal, com outra qualquer, né? E ele levou um choque do celular dele. E as pessoas, e a gente, né? Eu falo as pessoas, mas às vezes quando eu também me pego fazendo Até isso. o celular trai, né? Exatamente. Eu falo as pessoas, mas às vezes eu me pego fazendo isso também. Você conectar o celular carregando, né? Aí vai lá e fica mexendo no celular, né? Com o celular carregando. Né? Ele fora da tomada também tem perigo? Fora da tomada ou ligado carregando? Ligado carregando ele tem mais perigo, né? Muito fora mais, da tomada, né? Fora da tomada eu ainda não ouvi falar. Não ouvi falar, mas eu também não arrisco não. É bom não. Mas é muito perigoso. A gente tem essa mania de deixar carregando e ficar falando nele, né? É perigoso demais. É perigoso sem chuva, imagine chovendo. Exatamente. Tem aquela questão de deixar na tomada e é perigoso muitas coisas. Esse período que a gente está saindo de setembro, né? Esse período que a gente mais tem as tempestades de finais de inverno, né? Isso. Onde ocorre aí essas ventanias, raios, trovões. Agosto e setembro, né? Agosto e setembro que eu tenho mais medo. São os meses de transição. São os meses de transição do período seco, do período chuvoso para o período seco. Aí tem sim, quase todo ano tem um tipo de evento desse. Às vezes acontece aqui na capital, às vezes acontece em outros locais do estado, entendeu? Mas sempre acontece em agosto, setembro, acontece alguns eventos com ventos muito intensos, né? 1 ou 2 eventos a gente está registrando aí, não só na capital, mas também em outros municípios de Roraima. Basicamente, pode acontecer em qualquer época do ano, porém, é mais comum acontecer isso nesse período de transição, né, do período chuvoso para o período seco. E vamos mudar de assunto aqui, mas na sua área. Dia 14 de outubro é considerado Dia Nacional do Meteorologista, né? Exato. Tá perto, né? E eu pergunto para você, Ramon, o que é que te motivou a escolher aí a meteorologia como profissão?
Porque eu gosto muito de cálculo, né? Eu sou formado em matemática e apareceu a oportunidade de fazer meteorologia e a gente trabalhando com meteorologia tem muita conta, tem muitos cálculos aí. E também tem a questão de trabalho de campo, né? Que a gente trabalhava muito em campo, né? É uma área bem dinâmica, você trabalha em várias frentes. Você tem a meteorologia sinótica, que é essa do tempo, que a gente faz a previsão do tempo, e tem a meteorologia, tem a agrometeorologia, né? Que também faz trabalhos em campos, né? Montando estações. Na minha época de mestrado, o meu trabalho de mestrado foi montando uma estação em Serra Negra do Norte, lá no Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte, divisa com a Paraíba. E a gente montou uma estação em cima do pé de algaroba lá para verificar que estavam plantando algaroba no lugar da caatinga, né? Tava reflorestando a algaroba. E a gente foi fazer lá. É bem legal essa parte. O que me encanta é essa parte de campo com a ciência. É muito bom, né? É muito legal. Interessante fazer o que a gente gosta, fazer aquilo que a gente se identifica. Muito legal. E fala pra gente aí como você avalia a importância do meteorologista, né, para a sociedade hoje. Pois é, a meteorologia ela é aplicada em praticamente todas as áreas, né? Principalmente na área de produção. Na área de produção, na área de navegação, você tem meteorologista em todas as áreas aí. E para a gente aqui, trabalha em todo o campo também, porque tem a navegação nossa aqui que está tendo problema agora, nessa época, né? Então, essas previsões antecipadas, as pessoas já podem fazer o quê? Já podem ir se preparando, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos aí alerta desde junho. Dentro do período chuvoso a gente já vinha alertando, né, sobre o período seco que estava se aproximando, e deu no que deu, né? Na época que teve grandes enchentes aqui, acho que 2020, 21, 22... 3 anos seguidos de Laninha. Nós também teve uma previsão antecipada, né, de que vinha muita água, os níveis do rio já estavam bastante elevados. Então, existe essa previsão bem antecipada em relação a grandes fenômenos que já serve para os produtores, os navegadores, enfim, as pessoas que usam dados do tempo e do clima para se preparar. Né? Se preparar para em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil, Em todo o Brasil, aí vendo todo tipo de clima e abrange um todo, né? É uma prevenção mesmo, porque aí você já vai acontecer isso, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com essas alagações que tiveram, né? Isso. Ainda hoje o povo está sofrendo com muita chuva, né? Pois é, exatamente. Lá é uma região que chove muito, lá tem muito sistema de precipitação, né? Lá tem frente fria, zona de convergência intertropical, tem as frentes quentes também. Tem tem sistema de tudo que é jeito lá, entendeu? Aqui não, aqui a gente tem só o nosso principal sistema de chuva aqui na região, aqui em Roraima, é a zona de convergência intertropical, né? Digamos assim, o que mais influencia nas chuvas nossas aqui. Ela vai estar, esse sistema de chuva, ele vai estar forte ou fraco, vai depender se temos Laninha ou se temos El Niño. Então é mais, digamos assim, que em relação ao resto do país é mais tranquilo esse sistema de trabalhar com ele, né? Explica pra gente a diferença do Laninha pro El Niño. Que ainda tem gente que confunde ou tem gente que nem sabe. Isso. É assim, o Laninha e o El Niño são os eventos de grandes magnitudes. É o quê? É simplesmente o aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Mas por que o Oceano Pacífico? Porque o Oceano Pacífico é o maior dos oceanos. Tem o Oceano Atlântico, tem o Oceano Pacífico. Os outros oceanos também influenciam, né? Com certeza. Inclusive, a gente tá sofrendo esse calor devido à influência do Oceano Atlântico Norte, né? Mas, em compensação, nós não temos El Niño. Aí já melhora um pouco. Tá melhor um pouco do que em relação ao ano passado. Então, Laninha ou El Niño vai depender do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Se as águas das temperaturas, se as águas do Oceano Pacífico estão aquecidas,
grande parte delas estão aquecidas, aí você se está falando da configuração do El Niño. Águas aquecidas lá no Oceano Pacífico, El Niño. El Niño, pra gente, é pouca chuva. Pro sul, sul do Brasil, é muita chuva, né? Se as águas do Oceano Pacífico estão frias, né, começando a resfriar, abaixo de 0 graus, menos 0,5 ou 1 grau abaixo, já se configura Laninha. Laninha pra gente é mais chuva, entendeu? Então, como é que está a configuração nesse nosso período seco? Nós temos aí uma configuração de um Laninha de fraca intensidade para os próximos meses, né? Então, só o fato de não ter El Niño, que diminui mais ainda as chuvas aqui, já é um bom sinal, né? Mas, em compensação, as águas do Oceano Atlântico Norte estão aquecidas. Então, essa parte do Oceano Atlântico Norte, ela aquecida, ela inibe as chuvas aqui na nossa região. Então, temos aí digamos aí, esse equilíbrio, né, de forças, né, dos oceanos, né? Um está favorável, o outro não está favorável. Ano passado, aquela seca intensa, histórica que nós tivemos, os dois estavam quentes. Tínhamos El Niño. Por isso foi tão intenso, né? E tínhamos o aquecimento. Tá tudo aquecido, os oceanos estavam todos aquecidos. Então tivemos aí desastres ambientais, não só em Roraima, mas tivemos desastres ambientais em todo o mundo, né? E uma coisa levou a outra, né? Isso, exatamente. Teve muitos fatores aí que ocorreram durante esse período seco. Foram muitas coisas. E esse período seco nosso está sendo intenso aí, porque ainda estamos do ano passado aí começando a melhorar a situação em relação ao ano passado, mas não está... Não está 100%. Não está 100%, porque a seca do ano passado foi histórica mesmo, foi uma das maiores secas dos anos. Que morreu, né? Exatamente. Animais, plantas, isso precisa de vegetação. E isso precisa de um tempo para se recuperar, né? Mas agora já chegamos aí no nosso período seco, então já temos aí alguns desafios pela frente aí. E essa semana, a outra... Como é que está mais ou menos? Tem uma previsão? Tem sim, no boletim meteorológico nosso, tem uma previsão de chuva próximo da normal climatológica. Mas assim... Vai dar aquela refrescada? Tá mas não é tão... Não tanto não, né? Tanto, Porque assim, quando se fala que as chuvas ocorreram próximo da normal climatológica, significa que teremos chuva sim, mas pouco, porque a normal climatológica desse período seco é pouca chuva, né? Por exemplo, nesses próximos meses, a previsão de acumulado mensal de chuva abaixo de 100 milímetros, certo? Aí, nos meses mais críticos, que são janeiro, fevereiro e março, a previsão de chuva é abaixo de 50 milímetros. Então, cada vez mais vem diminuindo as chuvas. Aqui no nosso boletim eu tenho os dados aqui de chuvas que ocorreu em todo o estado, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, julho, temos aqui várias estações nossas telemétricas, né, que medem chuva em nível do rio. Em julho choveu 5.000 milímetros, praticamente em todo o estado, né? Nessas estações monitoradas. Em agosto, 3.000, já diminuiu 2.000 milímetros. Em julho, 3.000, junho, 5.000, julho, 3.000, agosto, 2.000, né? Você pode ver que vem baixando a chuva, vem diminuindo as chuvas. E agora, setembro, choveu só 624 milímetros em todas as estações registradas aqui da capital, do estado de Roraima, né? Então, você pode ver que as chuvas vêm diminuindo bastante, né? Desde julho, né? Julho tivemos o pico aí, junho tivemos o pico, aí depois baixou julho, agosto, e em outubro a tendência é que chova um pouco menos. Vamos ter chuva sim, de vez em quando, para dar aquele alívio momentâneo, mas a tendência é que a previsão de chuvas é de chuvas abaixo da normal climatológica, principalmente no setor sul do estado. Nesse período que eu moro, eu sou cearense, eu moro em Roraima tem já muitos anos. A minha primeira vinda foi em 83, se eu não me engano, foi.
E eu nunca tinha visto o Rio Branco secar nessa proporção que secou, de formar praias imensas, de você ver só os risquinhos de água passando. E eu, nossa, nunca tinha visto igual. Não. Se já teve, não presenciei, Sim. mas foi a primeira vez que eu vi o Rio Branco ficar daquele jeito, com tanta seca, né? Pois é, tivemos essa seca histórica ano passado, né? E teve uma seca em 2016 também, que foi intensa também, que choveu, que secou bastante também em 2016, parece, salvo engano. Não, chegou a ficar esse praião, né? Isso, Então, mas deixa eu te fazer aqui outra pergunta. E como é que você avalia aí as condições de trabalho e a valorização da profissão nesse país, do meteorologista? Olha, a gente está sempre buscando melhorar a nossa situação de trabalho, né? Uhum. É uma área que vem crescendo, né? Roraima, ela nessa área ainda está engatinhando. Nós aqui, por exemplo, só temos uma estação meteorológica automática, uma só para todo o estado. Acho que é o único estado que tem só uma estação, né, meteorológica, que serve para todo o estado e fica aqui na capital Boa Vista. Então é só as pesquisas que a universidade fazem, né, a Embrapa faz, basicamente é aqui da capital Boa Vista, porque não tem outros dados, né, de outras estações. Quando eles querem fazer pesquisa em outros locais, tem que eles mesmos, no caso, instalar as estações, né? Comprar e instalar as estações. Mas a estação instalada nossa aqui é do INMET, é a única que nós temos no estado, e a gente está buscando sempre melhorar, né? Nosso trabalho aqui é sempre buscar melhorar as condições de trabalho, porque as condições de trabalho vêm melhorar quando a gente instalar mais estações, quando a gente tiver uma rede de estações meteorológicas, uma rede que tenha várias estações, porque aí vai beneficiar a sociedade como um todo, né? Principalmente a ciência, né? Que é uma grande parceira nossa da sociedade, porque através da informação apurada da ciência que a gente vem ter informação de qualidade, principalmente para produção, né? Um dos benefícios é o setor produtivo. Então, você com informação do tempo, do clima, da região, nós temos aí condições de chamar mais investidores para cá. Recentemente saiu uma pesquisa, né, um trabalho da universidade que constatou que o clima teve uma alteração. O clima teve uma alteração aqui na capital Boa Vista. É um trabalho do Dr. Wellington, do Dr. Sander, salvo engano, da universidade. Mas aí, se tivesse mais estações meteorológicas em todo o estado, o trabalho seria bem mais rico, né? Ele só tem o trabalho foi só daqui da capital Boa Vista. Então, para a gente melhorar o nosso trabalho aqui, basta ter uma rede de estações meteorológicas bem simples, né? Aí vem cada vez melhorar essa situação. O que nós temos aqui são redes, tem uma rede de estação telemétrica, né? A telemétrica ela só mede chuva e o nível do rio. A meteorológica não, a meteorológica mede a radiação solar, a umidade, a velocidade do vento, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, que é importante para a questão das queimadas, né? Porque as queimadas elas propagam muito com os ventos, né? Umidade do solo, né? Que serve muito para a produção agrícola. Então, uma estação meteorológica é uma coisa mais completa, né? Tem mais sensores, né? Infelizmente, nós não temos uma rede aqui de estações. Mas, Ramon, desde que você iniciou aí na sua função, né, de meteorologista, quais foram aí os avanços tecnológicos desde que você iniciou? Houve alguma? Sendo que você acabou de falar que precisa-se mais, né? Muito mais. Desde 2006, a gente... o avanço que teve foi essa estação meteorológica, essa única estação meteorológica automática que não tínhamos, né? Aí teve esse avanço dessa estação automática e a partir daquela cheia de 2011 que nós tivemos aqui, a Agência Nacional de Águas, ela implementou aqui algumas estações telemétricas. Essa que está no boletim nosso hidrometeorológico é um trabalho que a gente faz junto com a Agência Nacional de Águas, que instalou essas estações telemétricas em vários pontos
do estado. Então, em termos de tecnologia, esse é o nosso avanço, né? Tem uma estação também automática, que é de uma empresa particular, salvo engano, é Eneva também. 2 estações delas aqui, acho que é uma dentro da FEMAR e uma aqui próximo, na Fazenda Carolina, parece, que é particular, da Eneva, né? É uma empresa, né? Tem estações também da Universidade Federal, onde os professores fazem pesquisa também. Tem a Embrapa também, provavelmente a Embrapa deve ter a sua, né? Mas assim, a estação mesmo meteorológica que é homologada no Brasil é o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, eles que detêm o padrão, né, de como é a estação meteorológica. E fala pra gente como é que o papel do meteorologista ele evoluiu aí ao longo dos anos. O papel evoluiu devido no caso, aos modelos, né, os modelos dinâmicos e estatísticos que são produzidos através de supercomputadores, né? Tem um supercomputador lá no INPE que está sempre sendo aprimorado, né? Então ele vem melhorando através dessas tecnologias, né? Principalmente imagens de satélites, né? Dados de satélites que é trabalhado, onde se trabalha todos esses modelos, né? Então esses modelos eles são trabalhado em todo o mundo. A gente pega informação de todo mundo, não só daqui do Brasil, né? Mas a gente faz essa comparação com diversos modelos estatísticos e dinâmicos de vários países, né? E a gente, numa reunião climática, aí define qual vai ser a previsão baseado nesses modelos dinâmicos e estatísticos de vários países, inclusive o nosso, né? O Brasil. Mas está sempre evoluindo. A meteorologia, como toda a área, né, ela está sempre evoluindo, buscando novos modelos. Por exemplo, como a gente está enfrentando agora grandes eventos climáticos, né, eventos críticos, ultimamente, nos últimos 20, 30 anos, está bem atípico mesmo. Os modelos eles estão também se inovando, né? Antes os modelos eram feitos para uma determinada situação, agora como os eventos críticos estão cada vez mais intensos, os modelos climáticos e dinâmicos estatísticos estão, né, também se aperfeiçoando. Exato. É muita matemática e estatística isso aí. Nossa, já não dava para mim. Tem a equação do vento, a equação do ar, a equação de tudo. Nossa, já não sou muito boa com cálculos. E fala pra gente aí, o que mais você admira na sua profissão? Rapaz, eu gosto muito do trabalho de campo, né? Porque o que te fascina? O trabalho de campo e ele é um complemento do nosso trabalho, né, diário, né? Inclusive a gente tem um trabalho para fazer agora semana que vem, vai viajar para alguns municípios, né? Mas esse trabalho que você é associado, né, o campo com o trabalho diário na FEMAR, ele é que motiva a gente, entendeu? Porque a meteorologia não é só ficar, né, na salinha lá sentado fazendo os modelos lá, você tem que ir a campo, né? A campo. Observar o tempo e dar manutenção nessas estações telemétricas, ver como é que tá, pegar dados empíricos com as pessoas, ver como é que tá o clima lá. Só que às vezes a gente faz esse trabalho também, porque a gente leva em conta também o conhecimento popular, entendeu? A gente pode descartar isso aí de jeito nenhum, principalmente os mais antigos, né? No Nordeste tem eu não sei aqui, né? Mas no Nordeste tem um pessoal, uns senhores que se reúnem, né? De vários estados lá, eles se reúnem mensalmente, acho que mensalmente, para fazer a previsão. E são pessoas simples, comuns, agricultores. É bem interessante mesmo. Tem até um documentário sobre isso. Eles se reúnem com outros produtores, né? São senhores mesmo, você vê lá nesse documentário. E eles fazem a previsão observando a natureza. Exatamente. Entendeu? A observação da natureza. A formiga ali está
Meu pai indo era para casa assim. mais cedo. Eu achava tão interessante. O vento dessa árvore tá indo para esse lado, vai ter mais chuva, menos chuva, então... E era certeiro. Era certeiro, era incrível. E quando a gente viaja em campo, a gente conversa com algumas pessoas, né? E o pessoal é bem interessante mesmo, entendeu? Bem interessante mesmo. A gente pode também menosprezar esse conhecimento, não. Esse conhecimento é bem importante. São pessoas daquele tempo experientes, observadores do tempo, principalmente os colonos. Isso, pessoal que vive no interior, pode acreditar. E eles falam... vai chover, tá assim, mesmo. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Olha, estão mudando de posição, porque vem chuva, porque exatamente. Não sei o quê. E era toda uma observação ali sábia, né? De gente experiente da vida. Nossa, eu ficava encantada vendo aquilo ali. O meu pai era assim. E isso acontece em vários locais do mundo, tá? Eu já vi um caso lá nos Estados Unidos, uma cidadezinha dos Estados Unidos que tem não é um tatu não, um bicho lá que aparece lá, que se ele aparecer vai chover, se não aparecer não chove. Tem até o dia dele lá, é bem interessante mesmo. São vários e de fato, fatos curiosos. E de fato realmente acontece, né? E fala pra gente aí qual evento climático mais te marcou nos últimos anos e por quê? Foram 2, né? Esse de 2011, muita água, né? 2011, 2012. E esse ano passado, né? Tivemos essa fumaça aí. Assim, eu tô aqui desde 2006, eu nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha visto essa fumaça aqui, essa qualidade do ar bem ruim mesmo aqui em Roraima, né? Realmente foi impressionante, né? Exatamente. Muito ruim. Ninguém mais estava aguentando. Era garganta, era ardor nos olhos, era respiração com dificuldade, visão turva. Isso. E é bem perigoso isso aí, viu? Porque eu estava lendo um estudo aí sobre o monóxido de carbono, né? Porque se transformação em monóxido... Sim. Né? Transformação química disso aí é contaminação, o nome é monóxido de carbono. Se ficar exposto há muito tempo, você pode vir a óbito, né, com desse jeito aí. É perigosíssimo isso aí. Realmente. E como é que é a sua rotina aí de trabalho no dia a dia? A nossa rotina é na produção do boletim hidrometeorológico, né? Todo dia, de domingo a domingo. Não para. Inclusive, a gente convida todos que queiram entrar no grupo. É só... você ir lá no Instagram da FEMAR, que está o link do grupo para você participar e receber diariamente o boletim, não só o boletim hidrometeorológico da FEMAR, mas também tem outros boletins, tem o boletim da Defesa Civil, tem os trabalhos que a universidade também publica lá, né? E toda a imprensa também está lá, muita gente da imprensa também está lá, algumas pessoas da sociedade, está todo mundo lá. Quem tiver interesse em receber diariamente o boletim hidrometeorológico, com dados do nível do rio, com dados de qualidade do ar, com a previsão dos próximos dias, com a previsão dos próximos meses, é só você entrar nesse grupo. Ele é aberto a todos, né? Tem também... Esse boletim também é publicado no site da FEMAR, né? Mas aí no site da FEMAR você vai ter que entrar lá no site, baixar, ver. Aí você não tem interação com o pessoal, né? Tem aquele que a gente vai lá no Google, tem o Clima-Tempo, né? Ali já é outra história, né? Ali já não é o nosso boletim. A gente digita Boa Vista, como vai estar o Clima-Tempo para Boa Vista, e aparece tudo direitinho lá, né? De hora em hora, tudo direitinho. Tem vários aplicativos também, né? Vários aplicativos que você pode também de vez em quando eu vou lá e olho, na esperança de uma chuvinha. Adoro chuva. E fala pra gente aí, quanto tempo em média é necessário aí para gerar uma previsão climática? Ela está sempre atuante aí. A previsão, ela é questão de minutos e horas. Vai depender do tipo de previsão. Se uma previsão for rápida, é questão de minutos, né? Agora, uma previsão... Porque, assim, existe a previsão para os próximos dias, que é essa, né? Que eu falei. Se quiser vai analisar os dados aí rapidamente, o próprio... computador ele processa, né? Aí você dá a questão estatística, aí você faz a sua análise, faz a previsão, e tem a previsão para os próximos meses, que são a previsão sazonal, né? Tem a previsão, no caso, subsazonal, que tem alguns modelos dinâmicos,
climáticos que você faz, e tem os modelos para previsão sazonal, que é mais tempo, 3 meses, né? De mês em mês se faz uma reunião climática lá em Manaus, de toda a região norte, para fazer a previsão mais geral para os próximos 3 meses. E tem a previsão diária também, né? Que a gente publica no boletim, tanto do CIPAM, quanto do CPTEP, quanto o nosso aqui, a gente faz a publicação diária. Aí vai depender do objetivo, mas a previsão está sempre sendo feita, né? Ramon, e quais são aí os principais desafios no monitoramento das condições climáticas aqui em Roraima? São essas tempestades mais rápidas, né? Os modelos ainda estão engatinhando em relação a isso, né? Porque essas que porque a gente precisa da rede de estações, né? Para fazer esse trabalho. Aí fica mais fácil, mas assim, sem nada, só com imagem satélite e com modelos, né? Dinâmicos, ela atrasa um pouco, entendeu? A previsão, por exemplo, ela é mais precisa a partir do 10º, para os próximos, até o 15º dia, né? Quanto mais próximo, ela é mais precisa, né? Passou do 15º dia, ela já começa a apresentar alguns erros, né? Mas quanto mais próximo, para amanhã, para depois, aí fica mais simples, né? Agora, passou do 15º dia, já começa a dar um pouquinho de diferença. Como é que a equipe de meteorologistas se organiza aí para monitorar eventos climáticos extremos? Aqui em Roraima, no caso, que eu saiba, pode ser que tenha mais meteorologista, mas lá na FEMAR, aqui na fundação, só tem eu, né? Aí tem a equipe lá de Manaus, que é o mais próximo, né? Que é o Sensipan. O Sensipan, Sensipan Manaus, ele é responsável por aqui, por Roraima. Então a gente se reúne todo mês, né? O pessoal se reúne todo mês. Aí lá sim, lá tem um centro mesmo de meteorologia, que são vários meteorologistas, né? Cada um fica em uma área, tem um na área de climatologia, outro na área de agrometeorologia, outro na área de sinótica, então tem vários meteorologistas. Aí faz essa reunião, observando os diversos modelos globais, né? E a diária só, no caso aqui, só eu mesmo. E como é que é o aquecimento global? Ele tem impacto aqui no clima de Roraima? Sim, já vem ocorrendo bastante tempo nesse aquecimento aí. Para você ter uma ideia, os eventos climáticos extremos eles estão acontecendo cada vez mais rápido. Antes, você tinha uma frequência do Laninha ou do El Niño, que a gente explicou aqui, que é um grande fenômeno atmosférico, né? De 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Agora não. Agora tivemos aí 2015 um super El Niño, que é quando a temperatura fica está ocorrendo com mais frequência, né? 2,5 graus acima. Depois tivemos outro El Niño, depois tivemos aí 3 eventos seguidos de Laninha, que ao contrário trouxe muita chuva pra gente. Foi 21, 22, 23, 2021, 2022, 2023, 3 anos seguidos de Laninha, um evento que traz bastante chuva. Então, foi a primeira vez que ocorreu isso no século, 3 anos seguidos de um fenômeno dessa magnitude, né? 3 anos seguidos, primeira vez que aconteceu no século isso. Salvo engano, isso só aconteceu 3 vezes desde que começaram a se registrar, né, Laninha e El Niño. E foi a primeira vez que ocorreu no século, 3 anos seguindo o mesmo evento. Aí a gente acabou de sair do El Niño agora, em 2023, e já estamos entrando com Laninha, entendeu? Então, o tempo esse aquecimento tá virando mesmo. o evento o tempo, né? O tempo e o clima E quais medidas elas podem ser tomadas aí para mitigar os impactos da seca aqui em Roraima? Em relação à seca, a gente tem um comitê de queimadas, né? Que se reúne para definir ações de combate à seca, né? A seca e combate a incêndios florestais, né? Comitê de queimadas, combate a incêndios florestais. Então, desse comitê é que saem todas as ações, né? Nós tivemos aí
uma reunião aí recentemente, e esse comitê ele é formado por diversas instituições do estado, do município e federal, né? Então nós temos aí o IBAMA, ICMBio, nós temos a FUNAI, FUNASA, nós temos o que? A FEMAR, Secretaria do Estado de Agricultura, né? Então temos todas essas instituições que juntas decidem como fazer essa articulação para definir as ações. A derradeira ação que foi tomada nesse comitê foi que as instituições vão trabalhar junto em relação à queima prescrita, né? Ou seja, queimar algumas áreas que já tem muito material combustível agora, para que quando chegar o tempo que o tempo mais quente, né, que é os próximos meses, né, no janeiro, fevereiro e março, não pegue fogo nessas áreas, para que as áreas diminuam essa quantidade de material combustível, entendeu? Então é uma ação de prevenção, né? Você tocar fogo agora acompanhado, né? Chama-se queimada controlada, acompanhado pelas instituições, né? IBAMA, FEMAR, Defesa Civil. Aí você vai lá, queima, chama-se queima prescrita. Na autoridade, se o dono autorizar, né? Para evitar grandes desastres no futuro, entendeu? Então essa é uma das ações, né? E nas próximas reuniões está se cogitando buscar aí alguns outros materiais tecnológicos para combate também das queimadas, né? E tem também a questão essa em relação às queimadas, né? E tem também a questão da disponibilidade hídrica, né? A questão dos rios, né? A falta de água, né? Graças a Deus nós tivemos aí ano passado, em relação à água, né? Não teve sim alguns problemas, né? Em vários municípios, né? E não tivemos aqui em Boa Vista, né? Não teve aqui em Boa Vista falta de água, né? Não teve racionamento, mas alguns municípios teve. E para esse ano o trabalho vem ser basicamente, né, para prever isso aí também, né? Trabalhar em relação à questão da água, né? Muito bem. Ramon, algo mais a nos acrescentar para a gente estar finalizando a nossa conversa? Já deu muita informação boa para a gente, já explicou e esclareceu muita coisa. Você tem algo mais a dizer para a gente estar afindando aqui nossa conversa? Em relação ao tempo, o clima, é bom a gente estar sempre ligado, sempre observando, sempre acompanhando, né? Porque se a gente tem essa informação antecipada, aí você já pode, né? O cidadão já pode tomar uma decisão em relação ao que vem a fazer, né? Principalmente os produtores, né? Os produtores rurais, né? O pessoal que trabalha com navegação também, né? Então é bom sempre estar procurando informação nessa área, né? Nessa questão do tempo e do clima. É por isso que a gente criou esse grupo, né? Para facilitar trazer essa informação, né? Na verdade, o grupo foi... Essa ideia de criar esse grupo foi mais por causa da imprensa mesmo. Eu quando criei, porque assim, existia antes muita informação desencontrada. Eu disse, espera aí, eu vou fazer um grupo, chamar o pessoal para cá. Aí começou com a gente, né? Eu conheço o pessoal, né? Pô, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o grupo aí. Vocês entram aí, lá a gente troca informação, passa para vocês. Porque existia antes aquele alerta, né? Não sei se tinha uns alertas que saía, o pessoal ficava desesperado e tal. Aí, que saía no WhatsApp, né? Aí a gente juntou e começou esse grupo assim. Aí as pessoas foram entrando, né? Foram acompanhando. E agora tem diversas pessoas da sociedade que acompanham e ficam informadas a informação e ficam informadas da informação oficial, né? Uma informação verdadeira, né? E fica informado de forma mais branda, né? Exatamente. Que não assuste a população. Isso, até porque, apesar de serem fatores pesados, como que a gente sofreu aqui, sobre a fumaça, sobre a seca, mas não é nada comparado ao exterior,
que tem tufões, que tem essas tsunamis, Furacão, esses grandes furacões, essas coisas assim. Graças a Deus aqui a gente não tem, né? Estamos na época do furacão, né? Época do furacão lá no sul ainda começa no sul ainda aparece alguma coisa, né? No sul aparece alguma coisa, porque tem muito sistema lá de precipitação. Deixa eu lá tem bastante sistema de precipitação. Mas pra cá, pra gente, graças a Deus, não tem muito isso. Apesar de a gente ainda sofrer aqui e acolá com a seca, com as fumaças. Isso, a gente sofre muito com a seca. A gente tem essas duas questões, esses dois extremos, né? Ou muita água ou pouca água. E as chuvas desse período, né? Com exato. Relâmpagos e trovões, que eu morro de medo. Agora, o maior prejuízo mesmo é que a gente vê lá no site da Defesa Civil em relação aos prejuízos, né? Tem um site lá que você vê o quanto se gastou nesses últimos 20 anos, né? Prejuízo financeiro. O maior prejuízo financeiro é com seca, né? Mais 60% é prejuízo com seca e queimadas. Há dias atrás também teve aquela ventania, né? Levou muitos telhados, principalmente nos locais mais altos. Isso, Teve muita telha aí que voou, muita casa que ficou destelhada. O vento chegou a 44 km por hora, bem forte mesmo, né? E a rajada, porque tem a velocidade média do vento, foi 44, né? E tem a rajada de vento, a rajada de vento é o seguinte, é aquele vento que ocorre no máximo, estourando 20 segundos. Aquele vai, entendeu? Que esse aí chegou a 70 km por hora. Nossa. Teve esse registro, né? Se a gente tivesse mais estações, poderia... Porque assim, quando eu falei esse valor, isso não quer dizer que aconteceu em toda a capital bovestre, não. Isso aconteceu em alguns locais, em né? alguns locais, não foi em todo local, porque não né? tem... Porque quando chove, não chove por igual. O Semadem tem 5 pluviômetros aqui. Então você tem quando chove em vários bairros. Aí, Pricumã é um valor... Paraviana dá outro valor, lá no Caranã é outro valor, entendeu? Uhum. Então, quando chove, não é igual, entendeu? Nunca é igual. Às vezes a gente tá aqui no centro, chega lá nos bairros, tá molhado e aqui tá seco. Isso, outra vez chove pra cá no centro, você chega lá no bairro, tá molhado. Enfim, Isso, é uma diversidade de... Isso são chamadas as áreas isoladas, isso? Exatamente. Que chove num local, no outro não chove. Isso, exatamente. É isso aí. É desse jeito. Ramon, muito obrigada pela nossa conversa, pelos esclarecimentos, pela aula dada, né? Porque, enfim, a gente aprende muito conversando, né? Com quem sabe do assunto, com quem entende do assunto. Muito obrigada. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para suas informações, sempre riquíssimas aqui com a gente. Beleza, eu que agradeço e tamo junto aí, tá? Seja bem-vindo sempre que quiser, tá bom? Nós conversamos com Ramon Alves Martins, meteorologista da FEMAR. Nós conversamos sobre a meteorologia, meio ambiente, recursos hídricos, todos os fatores climáticos. Aproveite aí, ouça essa entrevista na íntegra e fique bem informado. Nós ficamos por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou Adriana Paulino. Você acompanha os nossos conteúdos pelas redes sociais, Rádio Defensoria, Entrevistas DPE, YouTube, Spotify e Deezer. Lá estará todos os nossos conteúdos para você. E até a próxima. Tchau, tchau.